Reciban todos um cordial saludo. Sou Denise Bernardo Ferreira, del doutorado em Neurociência Aplicada e Comportamento da Universidade San Buenaventura, sede Bogotá, Colômbia. Presento este trabalho em coautoria com Gabriel Gutierrez Pina e agradeço a todos por acompanhar-nos. El título de la ponencia es El costo del ideal femenino, malestar psicoafectivo en mujeres jóvenes bogotanas, a cual presento en este Congreso Internacional de Psicología y Educación, Lima, Perú, 2026. En los próximos 30 minutos voy a contextualizar el problema, exponer el marco del modelo de la estructura emocional femenina, MEF, describir la metodología y finalmente presentar hallazgos, discusiones, conclusiones y proyecciones. A escala global, distintos reportes muestran que las mujeres tienden a cargar una mayor proporción de malestar psicoafectivo que los hombres, mayor prevalencia de ansiedad, depresión, mayor frecuencia de trastornos de la conducta alimentaria y mayor proporción de intentos de suicidio. En América Latina y en el Caribe, particularmente en Colombia, este patrón adquiere relevância social por seu impacto em funcionamento acadêmico, laboral e vincular. Em Bogotá, os registros institucionais e observatórios sugerem que as mulheres jovens e especialmente jefas de hogar concentram uma parte substancial de esta carga. La pregunta de fondo es, ¿qué explica ese malestar? Que esse malestar sea tão persistente e, a menudo, tão normalizado? El problema que motiva la investigación es que la mayoría de mujeres en las sociedades latinoamericanas ocidentalizadas experimentam um malestar psicoafetivo constantemente, que se conecta com uma carga desproporcionada de problemas de saúde mental e dificuldades em las relações. Aqui proponemos que, además de los fatores estruturais, existe um componente que suele quedar invisibilizado: la internalización temprana de un ideal femenino. Esse ideal atua como um estándar interno e como uma fonte de pressão sostenida. Em Bogotá, muitas mulheres descrevem uma vivência repetida. Dizem que intentam alcançar todo lo que se esperan de ellas y aún así no se sienten suficientes. Este fenómeno justifica la necesidad de un marco conceptual que explique cómo se construye esa presión interna. Nuestra propuesta plantea que el malestar no surge solo por presiones externas, também emerge quando um modelo feminino idealizado se vuelve um critério íntimo de valia personal, reforçado por experiências vinculares tempranas. Papás, cuidadores principais, essas experiências. A pergunta que guia esse primeiro passo empírico é: a intensidade do apego ao modelo feminino ocidental
se relaciona com a presença de apegos inseguros e estilos de criança não democráticos? Em esta fase, buscamos evidenciar a associação e padrões consistentes com o modelo, como condição prévia para contrastes mais causales em estudos mais adelante. O objetivo principal da investigação é desenhar o MEF, o modelo de estrutura emocional feminino, e dar um primeiro passo empírico em la evaluação de sua premissa principal. Os objetivos específicos são desenhar e validar um instrumento para medir a intensidade de apego ao modelo feminino ocidental, o qual lo chamei de ANFO. 2. Caracterizar tipos de apegos em las mulheres jóvenes universitárias de Bogotá. 3. Caracterizar estilo de criança percebido e analisar sua relação com os níveis de ANFO. Em marco teórico, nós lo organizamos em círculos. E em primeiro, é o modelo feminino ocidental, entendido como um conjunto de atributos biológicos, psicoafetivos e socioculturais que definem el ser mulher, el deber ser mulher, em um contexto dado. Luego, incorporamos a teoria do apego de Bowlby, porque define a matriz afetiva desde la qual a identidade se consolida. Seguridade, ansiedade, evitação ou desorganização. Añadimos, consequentemente, os estilos de criança como um contexto regulatório. Afeto, controle, disciplina, validação e consistência. Conectamos com o estado psicoafetivo e seu impacto em la vida cotidiana, como a autorregulação, a autoexigência, o medo social e, finalmente, a toma de decisões, que representa a expressão condutual de la ativação de esquemas desadaptativos ou adaptativos construídos desde essas experiências passadas. Em essa diapositiva, apresento o MEF como uma arquitetura explicativa. A ideia central é que a intensidade de apego ao modelo feminino não emerge em el vacío, sino que se potencializa quando confluem vulnerabilidade vincular, apego inseguro, especialmente ele ansioso, e contextos de criança que legitimam normas culturais como condição de valor personal. Em termos operativos, o modelo propõe uma cadena de criança mais apego, mais internalização do ideal, pressão psicoafetiva crônica, riscos de mal-estar e rigidez condutual. Este estudo prueba, em primeiro tramo empírico, a relação entre variáveis vinculares e a intensidade de apego ao modelo feminino ocidental. Realizamos um estudo quantitativo, não experimental, transversal, com enfoque explicativo dedutivo, orientado a contrastar premissas do modelo. A muestra foi de 321 mulheres jovens adultas universitárias, solteiras,
entre 18 e 30 anos, residentes em Bogotá e de diversos estratos sociais. Utilizamos 3 instrumentos para essa primeira fase. O primeiro instrumento foi o instrumento que desenhamos e validamos, chamado ANFO, para medir a intensidade de apego ao modelo feminino ocidental. O segundo foi EPP-ADO, ou seja, para medir, para identificar os estilos de criança percebidos. El CAMIR-R é a classificação del apego. É uma ferramenta que, na verdade, identifica o tipo de apego em pessoas adultas. O propósito aqui é integrar medidas para observar as configurações, não só promédios, sino patrões coerentes com o modelo de estrutura emocional feminino. O plano analítico se organizou em 4 passos. A parte descritiva, que é a distribuição de níveis del ANFO, os tipos de apego e estilos de criança. Na parte de modelamento, houve estimações para examinar a relação entre variáveis, segundo a natureza categórica ou ordinal de ANFO em cada corte analítico. Na parte de contingência, realizamos a associação entre a variável criança e apego para observar a coerência vincular. A nível de conglomerados, realizamos esta verificação de agrupações que revelam perfis consistentes com a lógica do modelo de estrutura emocional feminino. Nosso primeiro hallazgo, o modelo feminino ocidental, existe e é medível. O instrumento ANFO permite estimar o nível de apego ao ideal feminino em dimensões aí biológica, psicoafetiva e sociocultural. Em essa muestra, o apego ao modelo parece massivamente alto, com predomínio de níveis alto e muito alto. Isso sugere que o ideal não é só um discurso externo, mas fortemente internalizado como estándar identitário. O segundo hallazgo, las participantes tendem a considerar que os atributos psicoafetivos são definitórios de sua identidade feminina. Como podem observar, aqui estão os 3 tipos de atributos: biológico, psicoafetivo e sociocultural. Pero lo que más identifica a la mujer es en los psicoafetivos. En concreto, dentro de los atributos psicoafetivos deseables, destacam la empatía, la amabilidad, la responsabilidad, la colaboración y servicio. Se vamos observar las que estão ao final, né, que são menos identificadas como um atributo, são a parte de submissa e maternidade, porque hoje se observa que as pessoas já não aceitam tanto a submissão e estão também questionando se terão filhos ou não. Em apego, se observa a prevalência do apego ansioso e menor presença de apego seguro. Interpretativamente, o apego ansioso
suele implicar mayor sensibilidad al rechazo, a buscar la aprobación y al temor a no ser suficiente. En ese escenario, el modelo femenino ideal funciona como una estrategia de regulación relacional. Si cumplo con el ideal, pertenezco, soy aprobada. Si no, pierdo el amor, pierdo el afeto. Em criança, se reporta uma maior frequência de estilos não democráticos, autoritário, permissivo ou negligente. Sin embargo, e isto é importante, o patrão com ANFO não se explica por uma lógica simples de mais controle igual mais ideal. Os dados obrigam a la legitimación afectiva que puede ser tan potente como la imposición directa. Em análise descritivo, aparece um resultado muito chamativo. As mulheres criadas em contextos democráticos mostram, em promédio, maior apego al modelo feminino ocidental, mientras que la negligencia se asocia con menor apego a un modelo feminino ocidental. Esto sugiere un mecanismo que la crianza democrática puede transmitir el ideal, no como una imposición, sino como una verdad cultural legitimada por el afecto. La regla se vuelve identidad y la identidad se vuelve autoexigencia. El análisis de contingencia muestra una asociación estatísticamente significativa entre criança y tipo de apego. Más allá del dado, lo interpretamos assim. Certos contextos de criança, incluso quando são percebidos como funcionais, podem favorecer a dinâmicas de valia condicional. E a valia condicional é o terreno fértil para o apego inseguro e para a internalização rígida do ideal feminino. La verificación por conglomerados es la clave para probar la lógica de configuraciones del MEF. El hallazgo central es que el perfil criança democrática mais apego inseguro concentra la maior proporção de autoapego ao modelo feminino ocidental. Em outras palavras, o máximo risco não só criança não democrática, sino a combinação de legitimação cultural com vulnerabilidade afetiva. Assim, se observa visualmente a segmentação. Aqui, os conglomerados agrupam participantes segundo similitude em criança e apego e permitem identificar em grupo com maior concentração de autoapego ao ANFO, ao modelo feminino ocidental. O maior, um total de 72, está com democrático e ansioso. E cada uma dessas combinações tiene un implicado psicológico. Y se puede observar, la gran mayoría tiene muy alto apego ao modelo feminino. La discusión
na verdade, integra todo. O malestar psicoafetivo em las universitárias não é só consequência de pressões externas, pero também de um produto de uma pressão interna. E essa pressão interna é sostenida por la internalização del ideal. Proponemos que o modelo feminino ocidental pode atuar como mediador entre a história vincular e o malestar. Quando esse ideal se convierte em condição de valia, então aparecem sobreexigência, ansiedade social, culpa, hiperresponsabilidade e desgaste afetivo. Assim, o custo do ideal feminino não é metafórico. Se expressa em regulação emocional, em autoconceito e em la saúde mental. La criança democrática pode ser uma via muito eficaz de transmissão do modelo feminino ocidental. Não por imposição, sino por legitimação. O apego ansioso incrementa a probabilidade de que o ideal funcione como estratégia de seguridade relacional. Em conjunto, os hallazgos apoiam a premissa central do modelo de estrutura emocional feminino. A interação entre o estilo de criança e o tipo de apego se associa com a intensidade de apego ao modelo feminino ocidental. E como poderiam dar origem esse estudo às futuras linhas de investigação? Bueno, primeiro, profundizar o mecanismo preditor, com desenhos longitudinais e modelamentos mais finos. La expansão e la generalização, estudo transcultural, fator masculino, implicações clínicas, desenhar intervenções e provar programas terapêuticos enfocados a la reparação de apego inseguro ansioso como a via mais eficaz para reduzir a rigidez do modelo feminino ocidental e mitigar de vez o malestar psicoafetivo. Neste momento, solo tenho que agradecer por sua atenção. Se desejam contato acadêmico ou intercâmbio de materiais, em esta diapositiva está meu correio institucional. Quedo atenta a perguntas e comentários.